Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao tema sobre energia, né? Vou fazer aqui um pequeno resumo do que a gente acabou de falar aí nos vídeos anteriores. A gente realmente tratou, né? E chegamos ao ponto da conservação da energia mecânica. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre a energia cinética, a energia potencial, a variação da energia, né, cinética e potencial, relacionada então com a energia total mecânica. E para sistemas cuja energia total mecânica é conservada, o que a gente observou foi isso daqui, né? Só lembrando, a energia total mecânica, então, ela vai ser igual a zero, certo? Então, vamos lá. Também vimos que se um sistema for isolado, né, mas que exista também forças, forças que possam retirar a energia do sistema, de forma que o sistema não é conservativo, como, por exemplo, o caso das forças de atrito, essa energia total mecânica pode ser que antes, né, no sistema que é conservativo, ela não variava, ela é igual a zero. No sistema, então, não conservativo, a gente ainda continua podendo aplicar as equações do movimento, da conservação de energia mecânica, então, considerando que essa energia total mecânica é exatamente o trabalho realizado por essa força que não é conservativa, certo? Então, resumindo, o que a gente tem são essas duas equações aqui, importantes para nós neste momento, ok? Beleza, então. Outro ponto para relembrar é da onde que veio esse trabalho, né? Da onde que veio essa questão da energia total mecânica? Da onde que isso está relacionado com esse trabalho? Então, vamos lá. Lembrando aqui também, o trabalho é a variação da energia cinética e o trabalho também é a variação negativa da energia potencial. Então, se a gente juntar as duas equações, a gente tem essa relação da energia cinética e energia potencial para os dois casos, né? E aí a gente pode, então, chegar a esse resultado, que é o primeiro quadrinho, tá? O segundo quadrinho é quando eu tenho uma força também que não é conservativa e que está participando ali do sistema. Ok? Beleza, então. Então, vamos passar para o próximo slide. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para esse aspecto aqui, pessoal. Olha só, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma curva de energia potencial, o de X, tá? Para um sistema que me parece muito pela forma da curva, um sistema massa-mole, tá? A energia potencial vai ser quadrática, então a gente já resolveu um problema como esse, tá? Vai ser o do estilo meio de kx ao quadrado, onde x representa a posição do corpo, num movimento unidimensional, apenas na direção x. Então, aqui, essa linha azul representa a energia potencial de x, tá? Então, se essa só atua no sistema essa força conservativa, tá? A variação da energia total mecânica vai ser igual a zero. Para essa força conservativa, o gráfico fica muito claro para nós qual é a porção dele que trata da energia cinética e qual é a porção que trata da energia potencial. Então, vamos imaginar que eu tenho uma energia total mecânica disponível para esse sistema, que é constante o tempo todo, em qualquer posição x, ele é igualzinho a esse tracejado aqui rosa, tá? Pode ser um valor de 5 joules, 10 joules, não importa. Por enquanto, a gente não vai falar de valores, mas só a representação gráfica. Então, aqui nesse caso, olha, se você tem essa quantidade de energia total disponível para que a força transfira essa energia na forma de trabalho, né? Através do trabalho que ela realiza na energia cinética e na energia potencial, então a gente vê que o U de X está aqui, qualquer ponto dessa curva azul representa energia potencial na posição X, então aqui está representando uma posição X específica, então essa aqui é a energia potencial do corpo, né? Quando eu trago aqui para o eixo Y, né, que é o U aqui, nesse caso, vai dar o valor numérico para ela, tá? Então, se essa aqui é a energia potencial, ou seja, qualquer valor que eu pegar nessa posição aqui e transpor até o eixo Y,
né, no caso U aqui, vai me dar o valor da energia potencial, o de X. Se a energia total mecânica é sempre constante, para eu achar a energia cinética, seria essa energia total mecânica menos U. Na representação gráfica, seria esse pedacinho que está aqui. Então, se eu medir esse pedaço que está aqui, eu tenho energia cinética. Por isso que você tem aqui representando na forma de setas, tá? Isso aqui vai fazer sentido também daqui a pouco para nós, essa questão, mas é importante que isso fica bem claro numa curva de energia potencial, como que a gente consegue identificar o valor da energia potencial e o valor da energia cinética para um dado X, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. E aí vem uma coisa também interessante, tá? A energia potencial de um corpo, a gente trabalhou com ela nos slides anteriores, na aula anterior. Essa energia potencial está relacionada com o negativo do trabalho. Então, eu coloquei aqui a expressão em 3 dimensões para o trabalho, da sua forma mais geral, tá? Pode ser o sistema movimentando em apenas uma dimensão, então esse dr aqui vai virar um dx, tá? E essa força vai estar escrita em termos das suas componentes, componente x, tá bom? Na integração, pode ser um corpo, a posição que o corpo está a uma distância muito grande em relação à dimensão dele, até uma distância, uma posição que você quer que ele fique posteriormente, tá? Então, essa é a expressão para energia potencial, tá? Aqui está escrita como ΔU, poderia estar escrita como DU também, derivada, DU, tá? E aí, se essa é a forma integral, né, da energia potencial, que está relacionada com o produto escalar da força com o deslocamento, né, dr, se eu pensar, então, na forma inversa, eu poderia integrar esse lado também, ou pensar essa equação na forma da sua própria derivada. Então, eu posso pensar na inversa dessa como se fosse a derivada de U de x em relação a x, se o sistema for unidimensional, tá? Então, esse slide mostra uma situação de um sistema no movimento unidimensional. Você vai ter também para as outras dimensões a mesma situação. Então, se no sistema, por exemplo, que sai da posição x e desloca uma distância dx, né, depois de um determinado intervalo de tempo, por ação de uma força, essa força realiza trabalho deslocando esse corpo dessa posição para essa. Então, como que eu posso, então, conhecendo a energia potencial, determinar a força? É possível? Sim, é possível, pelo processo da derivação. O processo de determinar a energia potencial em função da força foi um processo que nós já conversamos sobre isso e está relacionado com a integração. O processo inverso de determinar a força a partir da energia potencial seria, então, a derivação. Então, basta você conhecer a expressão para a energia potencial e derivar ela em relação à posição. Nesse exemplo, aqui está bem descrito, em relação à posição x. Então, desta forma, você teria a força ou a sua componente na direção x. Você faria também, se fosse o sistema uma força agindo em 3 dimensões, né? Você poderia também encontrar a força nas outras dimensões, derivando a energia potencial correspondente àquela dimensão em estudo, tá? Aquela posição em estudo. Então, vamos supor que você tem um corpo movendo numa direção x, y e z. Então, eles têm coordenadas x, y e z. Está movimentando em 3 dimensões. Por ação de uma força e existe uma energia potencial x, y, z, ou uma energia potencial que depende x, y e z das posições x, y e z, uma energia potencial tridimensional. Você quer determinar a força, basta então pegar a energia potencial, derivar em relação a x, o negativo dela, e você vai encontrar a componente x da força. Derivar essa mesma energia potencial em relação a y, você terá então a força ou a componente dela na direção y.
Derivar, então, a energia potencial em relação a Z. Então, você vai ter a componente da força na direção Z, tá? E aí, tendo as componentes e usando os vetores unitários E, J, K correspondente, respectivamente, para cada uma dessas componentes, de acordo com o que a gente já conversou no início do curso sobre vetores, né? Aí você tem uma nomenclatura e uma denominação completa da força, tá ok? Então, vamos lá. Vamos passar, então, para o próximo slide. Então, aqui é evidente, coloquei aqui uma figurinha mostrando energia potencial elástica, tá? A energia potencial elástica, a gente já conversou sobre ela é meio de kx ao quadrado. Então, para eu determinar a componente x dessa força, basta eu derivar. Então, faz aí comigo a derivação disso. Taraná, taraná, vai dar menos kx, tá? Confere aí. Beleza. Então, tendo a força, eu fazer o produto escalar com deslocamento e integrar entre duas posições diferentes, eu sou capaz de achar a variação da energia potencial. Dada a energia potencial, eu sou capaz de achar a força, tá ok? Beleza. Vamos então pensar aqui e discutir um pouquinho mais com relação à energia potencial. Nessa figura, aqui, né, no meu lado esquerdo, a gente tem uma situação qualquer, aleatória, tá? Para uma energia potencial, a curva dela, né, descrita da cor vermelha, em vários pontos diferentes, em situações diferentes, tá? Essa é a curva da energia potencial. Nós, então, podemos pensar numa derivação ponto a ponto, né, dessa curva da energia potencial para acharmos a força, tá bom? Sempre lembrando o sinalzinho negativo aqui, tá? Então, aqui nessa figura mostramos a energia potencial X com relação à posição X. Então, olha só, aqui nós estamos mostrando um gráfico para uma condição de um sistema se movimentando em uma dimensão. Então, você pode pensar em 3 gráficos se o sistema estiver movimentando em 3 dimensões, ou em 2 gráficos se ele está, então, se movimentando em 2, tá bom? O que for dito para uma dimensão vai ser repetido para as outras. Aí a análise é repetida para, por exemplo, corpo movimentando na direção Y, corpo movimentando na direção Z, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, derivando, então, ponto a ponto, a gente tem, então, a curva, que seria a força, né? Que está realizando o trabalho aqui desse sistema, tá bom? Então, pela análise do cálculo diferencial e integral e tudo que foi dito lá, a gente pode tirar algumas conclusões da força, tá? Então, vamos lá. Nessa posição aqui, que é a posição x2, a posição x3 e a posição x4, tá? A gente vê que a força tomou um valor igual a zero. Isso é evidente. Por quê? Porque a derivada da energia potencial nesses pontos é igual a zero, né? A inclinação é nula nesse ponto aqui. São conversas que vocês já ouviram do professor na época que vocês fizeram o cálculo, ok? Aqui a gente vai transferir tudo para cá também na análise do movimento do corpo. Então, nesse ponto aqui, a força tem que ser zero. Nesse ponto aqui, a força também tem que ser zero. Nesse ponto aqui, a força também tem que ser zero, tá bom? Bom, nos pontos x3 e ponto x4, tá ok? Que são esses pontos aqui, nesse intervalo x3, x4, a gente vê que a inclinação, né, entre esses dois pontos, ela é negativa, tá? Então, é um ângulo obtuso. Então, a inclinação, ou a projeção para o lado do eixo x, vai, então, te dar um valor negativo. A inclinação vai ser negativa. O negativo da inclinação, que representa a derivada multiplicado pelo menos da expressão que a gente já tem para a força, vai, então, nos dizer que essa força nesse intervalo vai ser positiva, tá bom? E nesse ponto. Entre os intervalos x2 e os intervalos x3, então tá aqui esses dois intervalos, a gente vê aqui uma inclinação positiva. Positivo com o negativo dessa expressão vai dar, então, um valor negativo. Então, para esse caso, nesse intervalo de tempo, a força está agindo, a força é negativa. No caso aqui, nós vamos falar do sentido, porque o corpo está movimentando
na direção X, é isso que nós estamos vendo aqui. Mas em qual sentido? O sentido do X positivo, o sentido do X negativo? Isso depende. Quando você está trabalhando com o sistema massa e mola, a gente vê esse movimento. Então, ora a força está agindo, né, na direção positiva do X, e ora a força está agindo no sentido do lado negativo do X, né? Porque ela está oscilando ali no sistema massa e mola. Só para clarear para vocês por que essa força tem esses valores positivos e negativos. Lembrando, isso representa o sentido. Bom, e aí, o que acontece nesse ponto aqui, né? Quando a gente tem um gráfico da energia potencial, como está sendo mostrado nesse caso, voltando, a gente tem, então, a energia total mecânica que precisa ser avaliada para que a gente possa descrever os possíveis movimentos que o corpo pode ter. Então, tudo está na base do tanto que eu dou de energia total mecânica, para a gente saber. O gráfico da energia potencial, o de X, ela é genérico, percebe? São valores aqui que podem associar o movimento do corpo de forma genérica, tá? Outro ponto importante para a gente ressaltar antes da discussão. A outra questão é o seguinte, vou colocar aqui o que seria graficamente a representação da energia cinética e da energia potencial para uma dada energia total mecânica, tá legal? Então vamos lá, vamos imaginar uma situação, primeiramente, energia total mecânica é 5 joules. Então, qualquer ponto aqui abaixo a curva vai me dar energia potencial. Qualquer ponto aqui acima a curva vai me dar energia cinética, de forma que a energia cinética mais a potencial, o valor respectivo de cada uma, vai dar a energia total mecânica, tá? Tem que dar 5, ok? Nesse caso aqui, tem que dar 5, que é o exemplo que está aí. Bom, então, deixando isso bem claro, que está aqui nessa expressão, bom? Esse daqui, ok? A gente sabe, então, que a gente pode estudar o movimento do corpo, como é que ele tem aí a velocidade dele, né? Se está parado, se está em movimento, a partir da análise da energia cinética, que vem desse estudo da energia total mecânica menos o de X, tá bom? Então, qualquer sistema pode se movimentar nessa direção X, desde que a energia total mecânica, né, e a energia cinética e potencial estão relacionadas dessa forma. Então, nós teremos então duas situações, um movimento que é permitido, um movimento que é proibido. O que representa esse movimento permitido? É um movimento em que o corpo ou pode estar parado com velocidade igual a zero, ou ele realmente está se movimentando com uma determinada velocidade. Então, né, aqui nesse slide específico, não foi nem considerada a situação velocidade nula, tá? Porque senão teria aqui maior ou igual. Mas se a energia cinética for maior do que zero, isso só é possível, né, se a energia potencial for menor do que a energia total mecânica, tá bom? Então, sempre eu vou analisar a curva abaixo a esse traço, que representa a energia total mecânica, tá? Então, eu não posso analisar nada do que é para cima, não faz sentido, porque tudo que é para cima é o caso em que a energia é menor do que zero. Não tem como uma energia cinética ser menor do que zero, percebem? A massa, ela só pode assumir valores positivos. A velocidade está elevada ao quadrado, mesmo que a velocidade tenha um sinal negativo, pelo sentido, né, que esse vetor velocidade está tendo, ele está elevado ao quadrado, então estou falando da magnitude dele, tá ok? Então, aí nesse caso, isso é uma situação que não vai acontecer, é uma situação proibida, é impossível de acontecer, isso vai acontecer. Então, se eu terminar, né, de analisar essa expressão, isso acontece quando a energia potencial for maior do que a energia total mecânica. Então, ou seja, são esses pontos aqui para cima, energia potencial maior do que a energia total mecânica. Então,
Conclusão, ao analisar um gráfico, dada a energia total mecânica, a análise sempre vai ser feita da energia potencial e cinética abaixo a curva desse traço da energia total mecânica, tá bom? Bom, e aqui a gente tem um outro ponto, por exemplo, que é o ponto X1, tá vendo? Que é um ponto de volta, o turning, né? Que está relacionado, sim, ao ponto a partir do qual você pode ver que o movimento é permitido ou proibido, tá bom? Vamos então continuar aqui. Voltando no mesmo gráfico, olha lá, nós temos aqui situações. Os 5 joules foi retirado, né? Nós vamos agora discutir uma situação que você tem 4 joules de energia total mecânica. O que vai acontecer? Se eu tenho 3 joules de energia total mecânica, o que vai acontecer? 1 joule de energia total mecânica, né? O que vai acontecer? Com o movimento do corpo, dada o valor dessa energia total mecânica, tá bom? Então, se a energia total mecânica, por exemplo, for 4 joules, que é essa linha que a gente tem aqui, né? A gente vai analisar, então, o gráfico da energia potencial, todos abaixo aqui a essa curva, tá? E a energia total mecânica vai ser igual à energia potencial nos pontos x1 e nos pontos x maior do que 5. Então, esses pontos são chamados de turning, tá? É os pontos aí de mudança, tá bom? Por outro lado, a gente tem aqui uns pontos de equilíbrios, tá? Por exemplo, aqui, é a posição no qual a inclinação é nula. Então, a derivada da energia potencial em relação a x vai ser zero. E esse ponto é o ponto de força igual a zero. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ponto x maior do que 5, tá? Mas aí, nesse caso, é chamado de equilíbrio neutro, tá? E nesses pontos aqui, ó, x2, x5 e x4, tá bom? Nesses pontos de equilíbrio, nós podemos distinguir 2 casos. Os equilíbrios estáveis, né, que aí é um mínimo de U de x. Então, o mínimo aqui vai ser o ponto x2 e o ponto x4. E os pontos de equilíbrio instável, né? Que aí é esse ponto x5 que está aqui, que é o máximo de U de x, tá? Nesse gráfico. Então, vamos ver o que é esses pontos de equilíbrio estável e instável, tá? Os pontos de equilíbrio estável, então, vão acontecer nesse ponto x2, nesse ponto x4, tá? Vai ser uma situação muito semelhante, x2 e x4, tá ok? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do x4. Olha só, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai oscilar em torno de um ponto de equilíbrio dele, com energia potencial, no caso aqui, igual a 1 joule, né? E ele vai e volta, tá? Eu sei que ele vai e volta. Olha, vamos analisar a força. Aqui, nesse intervalo entre x3 e x4, a inclinação, o ângulo é obtuso, a inclinação é negativa. Se a inclinação du dx é negativo, negativo com negativo dá positivo, então você tem uma força positiva. Então, é uma força que vai agir na direção x, voltada ou com um sentido para o lado do x positivo. Então, olha aqui como é que ela está representada aqui em azul. Agora, então significa que quando o corpo está nessas posições, ele está puxando ele para o ponto x4. O corpo. No intervalo x4 a x5, você vê que a inclinação du dx, ela é positiva, positiva com negativo dá negativo, então a força está dirigida para o lado negativo do x. Então, quando o corpo está na posição x4, x5, a força, então, age puxando o corpo para o outro lado. Então, quer dizer, ela tende a escolher uma posição de equilíbrio estável, que é o ponto x4, tá bom? Isso a gente observa. Pega o sistema Maximum, puxa e solta. Ele vai começar a oscilar e sempre buscando ir para essa direção, que é a direção do meio, né? Sempre ir para a posição do meio.
O ponto x4, né, que é esse, aliás, x3, né, a gente tem uma posição de equilíbrio instável. Então, se o corpo estiver aqui nesse ponto, se eu deslocar um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, ele cai nesse intervalo ou nesse intervalo. Então, ele fica de forma instável nesse ponto do ponto x3, tá bom? Nele, a energia cinética é zero. Tá vendo? Olha. Por quê? Bom, vamos lá. Dada uma energia total mecânica igual a 3, esse ponto vai ser um ponto de energia cinética igual a zero. Percebem? Porque a energia total mecânica, 3 joules, é exatamente igual à energia potencial 3 joules, tá bom? Então, ele vai ficar parado aqui nesse ponto, tá? Se você empurrar ele um pouquinho, ele pode ir para a direita, né? E, então, se movimentar em torno desse ponto x2. Ou ele pode ir para a esquerda e se movimentar em torno desse ponto x4, tá? Então, por isso que é chamado equilíbrio instável. Bom, já estamos quase no final. Gostaria ainda de fazer uma pequena colocação com relação ao trabalho feito com o sistema, né? Trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Aqui estou representando, tá? Um sistema isolado qualquer, tá? E aí tem uma força agindo sobre o sistema, realizando um trabalho sobre ele. Então, se o sistema recebe essa energia transferida, né? Pela força na forma de trabalho, então esse trabalho vai ser positivo, tá? Pode ser, então, que existe o sentido, pode ser não, realmente existe o sentido inverso dessa situação, né? Na qual o sistema, então, existe uma força externa agindo, então, fazendo com que a energia desse sistema é perdida, retira a energia dele. Nesse caso, o trabalho vai ser, então, negativo. Isso é algo que a gente até já conversou um pouco, né, nas aulas anteriores. Então, nesse caso aqui, por exemplo, está sendo representada uma situação de uma bolinha, né, sobre uma superfície. Ela pode subir e descer, tá? Por ação da força gravitacional. Vamos imaginar que ela está um instante aí que ela está quicando, né, batendo no chão o tempo todo. Nesse caso, a energia total mecânica ali vai se conservar dentro desse sistema fechado, porque a única força que age ali é a força gravitacional, que é conservativa, que vai realizar trabalho transferindo energia para o sistema, né? Ou colocando energia ou retirando energia, né? Nesse caso aí, alterando o estado dele de movimento. Momentaneamente parado ou se movimentando com velocidade, ou então também se movimentando com velocidade quando ele desce, ou subindo ou descendo, momentaneamente parado ali. São essas trocas que a gente já conversou. Mas pode ser que alguém venha aqui com um taco, né, e bata essa bola, né? E aí essa pessoa que faz isso, ela está, então, agindo como uma força externa no sistema, tá bom? E aí, só lembrando, então, que o trabalho realizado pela força externa é igual a essa energia total mecânica, é igual a variação dessa energia cinética em energia potencial. Então, outra questão que é só mesmo para a gente deixar bem claro, tá? Esse é um sisteminha simples que foi analisado no início do curso, né? Você tem um corpo em um dado instante com uma velocidade inicial, e aí ele assume uma outra posição no espaço, né? Um pouco mais distante aqui, percorrendo uma distância d, né? E esse d representa o próprio deslocamento que ela teve, saindo dessa posição e vindo para essa. Em relação a essa situação, ele adquiriu uma velocidade ligeiramente maior, tá? Foi aplicada uma força externa no corpo e, ao mesmo tempo, agiu uma força de atrito, né? Isso aqui foi algo que a gente já trabalhou. Então, se eu for, então, determinar o trabalho realizado pelo corpo, né? Ou pelas forças que agem sobre ele, então, eu poderia pensar numa forma simples de multiplicar a distância, né, que ele deslocou em cada um desses membros. Então, se eu multiplicar a distância aqui, se eu multiplicar a distância lá,
Na primeira parte, vai ficar aqui um trabalho realizado pela força externa, passando essa expressão para lá já com o sinal, né, trocado, e aqui fica positivo, essa é a força de atrito, multiplicado pela distância, vai ser o trabalho realizado pela força de atrito. Trabalho realizado pela força externa, trabalho realizado pela força de atrito. Aqui ficaria massa vezes aceleração em distância. Então, aqui é importante lembrar que essa distância aqui, pela equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, que a gente também já conversou isso num vídeo anterior, né? A gente consegue reescrever essa parte dessa forma. E aí fica muito claro para nós a gente perceber, então, que isso daqui representa a energia cinética, né? E aí, se eu quiser, então, incluir, por exemplo, a situação em que ele não está mais se movimentando num plano, mas num plano inclinado, então a troca de energia potencial, e aqui, nesse caso em específico, vai ser potencial gravitacional, né? Então, eu posso incluir aqui ΔU nessa expressão, de forma que eu tenho uma forma um pouco geral, uma segunda possibilidade de equação, que é a energia total mecânica. Energia cinética mais potencial, tá? E aí, a gente começa a entender um pouco mais essa expressão. Olha lá. Isso daqui é energia total mecânica, a gente já conversou sobre ela. Esse aqui é o trabalho realizado pela força de atrito. E aqui, nesse caso, a gente vai dar o nome de energia térmica. É algo que a gente sabe do senso comum, né? Está lá com frio, bate as mãozinhas para poder aquecer, não é verdade? Então, a gente sabe que há uma liberação pelo atrito de uma energia térmica. Isso também a gente já conversou quando falamos de atrito, tá bom? Então, quem não lembra, dá uma olhadinha aí para trás. E aí, aqui você tem, então, uma forma, né, que pode ser também escrita uma energia, uma lei de conservação de energia para esse caso. Você teria, então, o trabalho, a energia total mecânica e a energia térmica, ok? Então, essa energia térmica é o nome que a gente dá para o trabalho realizado pela força de atrito, tá bom? Então, podemos também, na lei de conservação de energia, incluir algo que é chamada energia interna, tá? Então, vamos lá. Se o sistema é isolado, se o sistema não age sobre ele uma força externa, isso aqui pode ser igual a zero, e aí você tem essa situação, tá? E aqui é simplesmente uma complementação dessa expressão. Mas o que seria essa energia interna? Essa energia interna é a energia que vem de forma interna do próprio corpo. Então, por exemplo, quando alguém puxa uma parede, bate nela e volta para trás, né? Quando se pensa no sistema de um carro e o combustível utilizado para fazer o movimentar. Então, são energias internas do próprio corpo, aonde, a partir delas, é encontrada energia suficiente para que o corpo adquira velocidade, para que o corpo tenha, então, a sua energia cinética, tá? Então, é isso que a gente chama da energia interna do corpo. Então, pessoal, essa é uma preparação no curso de Física 1 de conceitos que serão revistos na parte de termodinâmica, tá? No curso de Física 2, fenômenos térmicos e fluidos, na parte de termodinâmica. E aí, lá o professor, neste momento, vai trabalhar com vocês esse conceito, tá? E mais uma vez eu coloco aqui para vocês, o curso de fenômenos mecânicos é um curso base para os cursos de física. Então, trabalhando bem esses conceitos, vocês vão ter bastante êxito nos próximos cursos.